José Carlos Lima coordena o Plano Nacional de Ética no Desporto e é por essa perspectiva que queremos hoje falar da bola e dos vários desportos. José Carlos, boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Começamos esta conversa a partir do que foi a experiência do Presidente da República num bairro aqui em Lisboa, numa academia Johnson, uma academia de desporto, enfim, e de outros ambientes educativos, onde ele falava, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre essa dimensão inclusiva e social que o desporto tem de ter. Infelizmente, não é a dimensão que nós vemos nos grandes debates sobre a prática desportiva, nomeadamente o futebol. Bem, obrigado e boa tarde. É verdade, o Sr. Presidente referiu isso e eu acho que é interessante o exemplo que dá da Academia de Johnson, porque é um bom exemplo de como é que o desporto pode ser uma ferramenta de transformação da sociedade. Porque nós dizemos constantemente que o desporto é um reflexo da sociedade, portanto, aquilo que há de bom e aquilo que há de mau. Aquilo que há de bom a nível dos valores, etc. E também aquilo que há de mau, mais a violência e os aspectos negativos, se calhar que iremos falar um pouco mais à frente. Sim. Portanto, há este reflexo da sociedade, mas também há outra coisa, há a dimensão da transformação. Portanto, o desporto não é só reflexo, é também motor de transformação. A ferramenta e nesta educativa. academia é um exemplo maior. O Johnson é interessante porque é um exemplo muito interessante porque ele passou, digamos, por fases muito difíceis da sua vida, foi preso, mas o curioso é que quando saiu, viu a necessidade de transformar a sociedade através do desporto. E, portanto, a nível da sua academia, que está situada ali na Amadora, acolhe crianças, digamos, de bairros sociais, com dificuldades, digamos assim, de aprendizagem, dificuldades também de disciplina, e ele pega neles e, através da atividade desportiva, consegue, digamos assim, incutir disciplina, incutir valores e, portanto, transformar aquela realidade, aquelas crianças para, digamos, para a vida, não só para a atividade desportiva, mas para a vida. Portanto, eu acho que devemos focar cada vez mais nesta ferramenta, nesta dimensão positiva que o desporto tem, e esse é um caso realmente de sucesso, um caso excelente. Como sempre acontece nas presenças do Presidente da República e no exercício da sua magistratura de influência, não terá sido por acaso que visitou esta academia e na circunstância em que se debate muito violência no desporto, racismo no desporto. Houve aqui, de facto, um chamar de atenção para algo que eu acho que sim, porque há aqui uma questão que também acho que a comunicação social terá que refletir um bocadinho. E acho que o Sr. Presidente vincou esse aspecto da dimensão positiva do desporto. Porque é que a dimensão negativa, porque é que, de certa forma, o mal, até do ponto de vista moral, sim, vende entre aspas melhor, que o bom e o belo, digamos, o ético, não é? Porque é que, digamos, a parte negativa vende melhor que essa dimensão positiva que o Sr. Presidente, e através da Academia Johnson, quer transmitir que o desporto tem. É uma reflexão interessante, porque eu penso que nos leva um pouco para a dimensão primitiva do ser humano, de querer luta, de querer mais olhar para a dimensão da guerrilha, digamos assim, mas nós temos que ter uma dimensão e uma focagem, e a comunicação social acho que também tem que ter esta focagem de valorizar mais a dimensão positiva que o desporto tem. Eu acho que isso é uma missão importantíssima. E correndo o risco de vender menos, focamos essa dimensão aqui neste programa também, não é? Porque acredito que seja uma preocupação do Plano Nacional de Ética no Desporto. E neste momento, falando também dos casos de racismo que se vêem, de casos sobretudo de violência, porque acredito que existem muitas formas de violência que passam despercebidos à opinião pública, que mudança de paradigma é necessário acontecer? Eu acho que primeiro que temos que estudar e refletir um bocadinho sobre esta questão da violência do desporto. Não é algo novo, portanto, a violência do desporto, tal como hoje entendemos, a nível até do racismo, dos hooligans, etc., vem dos anos 70, não é? O Eddie Morris, que é um autor inglês, tem um livro, A Tribo do Futebol. E nesse livro ele caracteriza muito bem esta dimensão da violência, portanto, esta dimensão tribal que existe no futebol, não é? Uma identidade clubística, a dimensão da sacralidade também que o desporto tem,
os heróis que o desporto tem, os apetrechos e digamos, os cascóis, toda essa liturgia que existe no desporto. Tem esta dimensão da luta, do agon, que é a dimensão do lutar, não é? Mas lutar também com respeito. Tem a dimensão do lúdico, portanto, a dimensão do jogar, do divertir, e também tem a dimensão do educar. Mas esta dimensão do agon realmente é uma dimensão que está muito vincada ao ser humano, e nós temos que passar um pouco esta mensagem, e ele caracteriza isso nesse livro, de que temos que dosear essa dimensão primitiva que há no ser humano. Não é? Ele até estabelece uma coisa muito interessante, porque o futebol é um jogo muitíssimo simples, tem 17 regras simplesmente, não é? Mas tem que ter alguma coisa para além do simples, porque realmente como é que as pessoas aderem àquele desporto, não é só por simplicidade, realmente há uma dimensão simbólica muito grande aqui no futebol, e que nos remete para essa dimensão da identidade, dessa dimensão, digamos, da luta, de expressar coisas que normalmente isso não se expressa cá fora, e ali nós, digamos, com uma certa catarse, não é? Mas devemos ter cuidado que há que imprimir também certa racionalidade a essa dimensão da paixão, não é? Portanto, a nossa missão é um bocadinho isso, da educação para os valores, de chamar a atenção da dimensão positiva do desporto, porque o apaixonado é interessante, é importante haver paixão, mas não pode ser só paixão, porque... Não pode ser racional, não é? Exatamente, portanto temos que incutir E aí são um os bocadinho... meios de comunicação social, são os dirigentes... Todos nós temos que incutir essa dimensão da racionalidade no desporto, para que realmente a paixão não tome conta, digamos assim, do desporto e, de certa forma, a violência. Até porque a violência não é o registro normal do desporto, não é? Nós temos imensos jogos a nível das diversas modalidades, e as diversas federações também trabalham este campo da violência, mas o registro é um registro, digamos assim, tranquilo, um registro em que se cumpre as regras do jogo, etc. Que contributo dá o Papa Francisco para esse desejo, nomeadamente através desse livro, dar o melhor de si? Exato. Este é um livrinho que foi, digamos, publicado pela Santa Sé em 2018, por este Papa, o Papa Francisco, e que é o dar o melhor de si, e que, no fundo, a Igreja vê o desporto como um grande desafio. Digamos que a Igreja, muitas vezes, olha para o desporto uma dimensão mais corporal, mais, digamos, pagã, de certa forma, mas o Papa, digamos, diz que não, quer dizer, que o desporto ocupou uma centralidade muito grande no espaço do ser humano, vemos a comunicação social, vemos cada vez mais gente a praticar desporto, a dimensão da realização pessoal também, que atribui o desporto, e, portanto, o Papa dá aqui um contributo muito grande através deste documento, dizendo que, de certa forma, o desporto é o ginásio para os valores, isto é o exercício para os valores. Eu acho que esta imagem é fantástica, porque eu acho que as paróquias, os sacerdotes, mesmo os bispos, têm que olhar um bocadinho mais com cuidado no sentido de interesse para esta dimensão do desporto, porque realmente é verdade, nós no desporto exercitamos a disciplina, exercitamos o respeito pelo outro, o espírito de equipa, que são tudo valores do Evangelho, valores, digamos, que Jesus defendeu, e, portanto, eu acho que o Papa convida a própria Igreja a dinamizar, digamos, com as estruturas esportivas, com os esportivos da sociedade civil, eventos esportivos, congregar o desporto para a inclusão das pessoas, como falamos aqui há um bocado do Johnson, para promover a sua dignidade humana, as pessoas com deficiência, tudo isso. Portanto, o Papa alerta-nos nesse sentido para dizermos que o desporto é aqui uma ferramenta fantástica para a educação para os valores. E para esse ginásio de que fala o Papa, acredito que, enfim, são cada vez mais os colaboradores e os que querem frequentar e ajudar a que esse ginásio seja de facto uma realidade. Estou a ver aqui um livro, Desporto, Humanismo e Tecnologia, que vai ser publicado, ou está a ser publicado pela Universidade Católica Portuguesa, onde é isso que se ensaia, é isso que se tenta cuidar? A Universidade Católica tem promovido, junto com a IPDJ, uns colóquios de reflexão entre desporto, humanismo e tecnologia, e também a dimensão da ética, e esse é um dos livros, vão ser apresentados 2 livros no próximo dia 5, na Universidade Católica.
e visa precisamente isto, fazer esta resposta que o Papa Francisco pede, digamos, à Igreja, e a Universidade Católica promove esta reflexão, fazemos estas pontes, digamos, entre a dimensão mais, digamos, espiritual, mais reflexiva, para a dimensão desportiva. Há que, de facto, não olhar só ao vídeo-árbitro, mas olhar a outras imagens e outras propostas para o desporto e aquilo que ele tem de humanismo e social. José Carlos, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia, nesta abordagem à dimensão ética do desporto.